fazendo aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, com nossos mini treinamentos de segunda a sexta, focado no empreendedorismo geotécnico. A nossa missão, intenção, é levar o empreendedorismo geotécnico ao alcance de qualquer um. Na verdade, queremos passar o nosso conhecimento e entender que qualquer um pode praticar o empreendedorismo geotécnico e que há inúmeras oportunidades no mercado para fazer geotecnia. Não queremos aqui fazer um curso, né? Mas é um treinamento para ser empreendedor. E o tema dessa quinzena é aterro reforçado. Nós estamos na nossa segundo mini treinamento, de número de 10. Quando eu tenho que viajar, acabo não fazendo treinamento. E a aula 16 da nossa grade de curso, né? Bom, falado então sobre essa intenção de desenvolver o empreendedorismo geotécnico, por que eu falo desenvolver? Porque não precisa ser engenheiro civil, se for um tanto melhor. Não precisa ser geólogo, se for um tanto melhor. Pode ser um arquiteto, pode ser um técnico, pode ser um encarregado de máquina. A gente fala uma linguagem acessível, de tal forma a empreender a necessidade de terraplanagem e, consequentemente, aterro reforçado. Falando em terraplanagem, todo dia às 16 horas tem uma mini aula de terraplanagem, né? Também para procurar atingir aí a muitas pessoas o empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista. Bom, vamos à primeira parte do nosso mini treinamento de hoje, a parte temática. E aqui nós estamos mostrando o que é o funcionamento do aterro reforçado. O aterro reforçado é quando você não pode fazer um aterro com talude apenas e que vai gastar muito espaço em planta. Então você usa o elemento de reforço. Aqui está mostrando o elemento que é uma tela de aço, mas tem outros elementos. E com isso você tem a estabilidade daquele maciço. Já fizemos isso com cerca de 25 metros e já temos conhecimento de coisa de 40 metros de altura, praticamente vertical, né? Então, qual que é a ideia? O reforço, então, estabiliza, assim como o concreto armado, estabiliza. E aqui tem um modelinho, né, que eu já fiz até em salas de aula, que é pegar um baldinho e pôr areia, né, e compactar levemente a areia, pôr de ponta cabeça, ele fica de pé, né? Mas se você colocar uma carga sobre esse montanha de areia, ela rompe. Agora, a hora que você faz isso com reforço, ele fica de pé, né? Então é uma forma muito simples de qualquer um fazer em casa, né? E provar o efeito do reforço. Bom, aqui é matematicamente um elemento sem reforço, e a hora que eu ponho o reforço, eu tenho um elemento com reforço, ou seja, ele resiste mais do que sem reforço. Bom, os princípios gerais, então, do solo reforçado é uma estrutura com esses elementos de reforço que podem ser geossintéticos, tela de aço e fita de aço. E fitas plásticas também, que já existem no mercado brasileiro. Então, esse modelinho comparado com o concreto armado, vocês podem ver aí na tela, né? O concreto armado está aí as duas barras de aço, e aqui está o solo reforçado com essas linhas azuis, mostrando o elemento de reforço. Aqui um elemento matemático, com gráfico, como fica a curva amarela sem reforço e a curva vermelha com reforço. Idem aqui, né? A amarela e a vermelha com reforço. Bom, algumas outras figuras mostrando esse efeito do reforço, né? Algum modelo mostrando aí verdadeira grandeza, né? Modelo de laboratório mostrando esse efeito do reforço. Enfim, tem muita coisa hoje mostrando isso, já não é uma coisa nova. Aqui também
mostrando alguns exemplos de aterro reforçado, e eu vou acelerar aqui, senão eu não chego no final. Tem vários exemplos, várias formas de fazer a face, com grama, sem grama. Aqui a face está com gabião, aqui também com gabião, né? Aqui exemplos de tombamento de muro de gabião, porque face de gabião no solo reforçado é uma coisa e muro de gravidade de gabião é outra coisa. E aqui mostrando alguns exemplos de sucesso e a pouco de insucesso, com gabião só, né? Aqui utilizando geossintético, também chamado de solo envelopado, que parece um envelope de solo. Vários exemplos aqui, eu vou acelerar. O exemplo de uma casa, isso é muito interessante. Qualquer edificação residencial, essa solução é mais barata do que as tradicionais em concreto armado, ou mesmo em blocos estruturais e concreto armado. Aqui outros exemplos, enfim, vou dar uma acelerada aqui, são inúmeros exemplos que a gente tem, que já vivemos, com várias possibilidades aí de face, né? Estamos mostrando algumas patologias por cálculos inadequados. Usar na beira de área de APP, usar o aterro reforçado para que o aterro não invada a APP, isso é uma solução muito interessante e que ainda não bem conhecida e divulgada e utilizada pela sociedade. Aqui reiniciando mais um capítulo, sempre nós organizamos os nossos estudos dessa forma: o plano horizontal, o plano do homem, plano da hipocrisia, com as 6 fases do CQP, do controle de qualidade de produto, e a hora que a gente coloca o capítulo 1, a gente renomeia todos os outros capítulos, e agora nós estamos no capítulo 3. E sempre lembrando que somos, como filhos de Deus, como cristãos verdadeiros, governados pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que nós sejamos perfeitos, perfeito só Jesus Cristo, né? Para quem é cristão. Os títulos, nós estamos chegando então no capítulo 3, coleta de dados e investigações geotécnicas, e vamos, nesse capítulo, nós queremos coletar as informações necessárias para desenvolver o projeto, a solução de aterro reforçado no caso. Então, isso começa com as investigações, o que nós estamos listando aí é investigação, esse é o CQP, a segunda fase do CQP, né? E o que nós queremos nessa fase? Coleta de dados, como falei, e conhecimento do comportamento dos solos. E aí, para isso, nós fazemos um programa de investigação geotécnica, que eu chamo de PIG, né? Programa de Investigação Geotécnica. Fundamental, quando você vai no médico e fala dos seus problemas, o médico também faz um programa de investigação, ele te manda lá uma série de coisas para fazer, para poder diagnosticar seu problema. A geotecnia é a mesma coisa. Nós, em função do terreno, da demanda, nós fazemos um programa de investigação para conhecer o subleito e as camadas. Aí conhece pela topografia, o levantamento topográfico já tem que ser dirigido para as questões geotécnicas, não é qualquer levantamento, né? A alocação das sondagens, se tiver ruptura, fazer uma retroanálise, como nós estamos mostrando aí, e o LEPAC, então, ele serve para dar a formação, o formato da superfície do terreno, e também, se tiver alguma ruptura, analisar, fazer uma retroanálise da ruptura, como ele está mostrando aí. As investigações, então, é uma procura de como é a distribuição dos solos no subsolo e a resistência, compressibilidade ou deformabilidade e permeabilidade de cada uma dessas regiões, né? Para quê? Para estabelecer um modelo matemático e representar, então, no modelo matemático, o dimensionamento que deve ser executado para fazer o projeto de dimensionamento, no caso aqui do aterro reforçado. Algumas questões de prever problemas, prevenção de problemas, e os cenários e o comportamento dos solos, né? O modelo matemático, que vem, sim, das investigações geotécnicas, também uma coisa curiosa. A norma ABNT, a 16.920, que é de aterro reforçado, a parte 1, a parte 2 do solo grampeado. Solo grampeado é um curso que nós já tivemos, um curso ou um treinamento. Aqui eu estou falando da norma,
os mapas geológicos, que é o primeiro passo que a gente dá para conhecer o comportamento do solo. E aí eu vou acelerar porque eu já perdi muito tempo aqui. O programa de investigação, o PIG, que eu já falei, né? E as investigações que devem ser iterativas, sondagem atrato, sondagem a percussão, para o controle tecnológico do aterro, para definir, então, com a sondagem a percussão, o perfil da fundação do aterro, definir o perfil geológico geotécnico, com todas as coletas de amostras, para fazer os ensaios de laboratório. Chegamos, então, aqui no fim desse nosso primeira parte do nosso mini treinamento de hoje. E agora vamos para a segunda parte, que diz respeito, então, à gestão. Gestão. Como que é que nós vemos a questão da gestão no sistema Dynamis? Então, a questão de gestão, eu vou dizer hoje que, para mim, é a coisa mais difícil. A parte mais fácil é a temática. É lógico, os anos de experiência